Orçamento bilionário recorde do novo governo socialista para o Ministério da Cultura traz algumas implicações. Entenda essas implicações. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Agora que um governo mais intervencionista se instalou, o Ministério da Cultura terá orçamento histórico de mais de 10 bilhões de reais em 2023. O montante será para os custos do Ministério, tais como folha de pagamento de funcionários públicos, penduricalhos, veículos oficiais, cargos políticos e instalações. Porém, parte desse orçamento jorrará para projetos de incentivo à cultura, como a Lei Paulo Gustavo, a Codecine, que é a contribuição para custear o cinema nacional, bem como a famosa Lei Rouanet. Cultura é algo orgânico para a sociedade. A sociedade não é o Estado, a despeito de toda essa confusão psicossocial, induzindo a visão paternalista de que o Estado é quem tem que fomentar a cultura. Nas mãos do Estado, a cultura é apenas mais um cabide de empregos, feito a partir da expoliação via impostos, ou de dívidas públicas, ou da criação de dinheiro sem lastro via inflação. Antes fosse somente isso. O que está por trás do Ministério da Cultura é o planejamento central que sorrateiramente estabelece qual será a cultura oficial do país. A cultura permitida pelo planejador central é aquela apta a fazer propaganda do estatismo e do coletivismo. Dito de outra forma, o tal incentivo à cultura acaba sendo o incentivo a artistas que coadunam com a narrativa estatista e com os interesses da classe dominante política. A aprovação do orçamento de 2023 já garantiu 5,7 bilhões de reais para a pasta ministerial, somados a 3,8 bilhões da Lei Paulo Gustavo e 1,2 bilhão para a Codecine, além do teto da Lei Rouanet. As cifras ultrapassam 10 bilhões de reais, valor recorde para a pasta. O establishment e a elite artística estão comemorando, pois nos últimos 4 anos de um governo mais austero e menos interventor, não jorrou tanto dinheiro de roubo, quer dizer, imposto, para os bolsos dos artistas e da esquerda gourmet. Só o primeiro ano do governo de Jair Bolsonaro reservou 2,1 bilhões de reais para a pasta e depois o número caiu para 1,67 bilhão. O certo seria nem existir, mas aí já era querer demais, não é mesmo? Pois o Leviatã é um parasita voraz que sempre tende ao crescimento. O Estado é um organismo memético, fruto da psicopatia de uns poucos sobre a psicologia de massa de vários. Margareth Menezes, uma artista negra, é a nova ministra da Cultura, pois isso corrobora a narrativa woke de que esse governo de esquerda é inclusivo e contra o racismo. Margareth escreveu em suas redes sociais que, graças à sensibilidade do presidente Lula, que identificou no setor cultural uma força econômica e reafirmando a importância que esse setor terá no seu governo como gerador de emprego e renda, em 2023 a cultura e as artes terão orçamento garantido. Pelo contrário, dona Margareth, esse ministério não fará o dinheiro do povo valorizar o artista pequeno, mas sim criará um oligopólio de celebridades famosas como a senhora. É o que sempre acontece. Se algum pequeno artista se beneficia do Ministério da Cultura, isso é exceção, e são migalhas, pois o objetivo desse ministério é ser a voz e o violão dos menestréis que cantam as canções do estatismo, de que sem o Estado nós vamos nos exterminar numa guerra racista, de que sem o Estado, que aliás nada produz, não haverá incentivo financeiro à cultura, de que sem o Estado teremos mudanças climáticas e vamos todos morrer se não entregarmos 70% da nossa produção para os políticos. Os 5,7 bilhões do orçamento, ou seja, 50% da dinheirama, serão destinados à reconstrução do Ministério da Cultura, porque ele foi reduzido a uma secretaria do Ministério do Turismo no governo Bolsonaro. Olha que baita estímulo, hein? Serão construídas instalações, veículos oficiais serão adquiridos, licitações serão realizadas. Nessa quantia também inclui a Lei Aldir Blanc, repassando a estados e municípios 3 bilhões de reais para serem distribuídos como migalhas a inúmeros profissionais de cultura e perpetuar, assim, um bolsão de votos. Já a Lei Paulo Gustavo visa o gasto de 3,86 bilhões de reais com a ideia de amenizar os prejuízos do setor causados pela pandemia,
visto que os donos do mundo e a Organização Mundial da Saúde determinaram que era para fazer isolamento social. Porém, não foram os próprios artistas riquinhos que mais defenderam o fique em casa? Artistas globais gravaram vídeos sobre como curtir criativamente a quarentena em suas torres de marfim, achando que com isso influenciariam o pai de família brasileiro a interromper o sustento da sua família, e agora eles querem dinheiro de imposto do povo para ter seus filmes lacradores financiados. Quanta hipocrisia! Do total da verba, cerca de 2,8 bilhões serão destinados às produções audiovisuais, salas de cinemas, cineclubes, mostras e festivais. 1,06 bilhão irá para as ações de emergência por meio de editais, chamadas públicas e premiações. Emergência, né? Tá certo. Filmes esquerdistas serão feitos com seu dinheiro. Esses filmes servem para falar mal da família, do mercado e de empreendedorismo, ao mesmo tempo em que enaltecem terroristas, futilidades e temas de teoria crítica frankfurtiana que, de verdade, pouco interessam ao cidadão comum brasileiro, o qual está preocupado em criar seus filhos e se manter economicamente ativo. Vamos demolir agora a ideia de que o Estado investe ou fomenta a cultura. A população ocupada brasileira, isso é, aquela composta dos que possuem microempresas, empresas normais ou que trabalham com carteira assinada, foi medida pelo IBGE recentemente, são 95.528.000 brasileiros. Sabendo que um orçamento de 10 bilhões advém de impostos dessa população produtiva, ou então os recursos vêm da criação artificial de crédito pelo governo, o que dá no mesmo, não deixa de ser um imposto no final das contas, preste atenção na seguinte conta. Vamos dividir 10 bilhões de reais por 95,4 milhões de brasileiros produtivos e isso dá R$ 104,79 reais por pessoa. Esse é o valor anual que cada um desses brasileiros terá que desembolsar para o Ministério Socialista da Cultura, um ministério monopolista que dita o que ele acha que é cultura, qual é a cultura relevante, quem é o queridinho da elite a ser beneficiado com Lei Rouanet e quem é o cineasta desconstruidão esquerdomacho que fará filmes que corroboram a narrativa da religião progressista. Um ministério que já tem suas cartas marcadas de papagaios da propaganda política e do estatismo, verdadeiras cigarras cantarolando o prazer imediatista enquanto vivem do trabalho das formiguinhas. Olhando assim para R$ 104 reais, nem parece um valor alto, mas esse valor foi tirado do Zé das Couves, que mora no interior de Goiás e centralizado no governo federal. Será que o Zé das Couves não gostaria de pagar para comparecer o show de modão de viola na sua cidadezinha, valorizando assim o pequeno artista? Ele teria gostado de show, contado a amigos, o que aumentaria a fama do violeiro. Em vez disso, o dinheiro de Zé das Couves vai para a elite socialista fazer filmes e festivais que só playboyzada alternativa comparecerá, ou então shows de graça, entre muitas aspas de purpurina artística, para a juventude alienada da cidade. Um verdadeiro pão e circo que garantirá a eleição da classe política parasítica. Quando a população perde capital privado para o Estado inchado que quer ser dono de tudo, inclusive da cultura, ela deixa de ter esse dinheiro sobrando para ela comprar, de bom grado, os livros que lhe agradam, os filmes que lhe emocionam, levar os filhos ao circo e ao teatro. Quantos pequenos cordelistas perderam a chance de expor seus belos cordéis, já que o povo não tem mais tanto incentivo de ele próprio procurar sua cultura? Afinal, agora o papai Estado é quem diz o que é cultura. Cultura é o filme LGBT que fala de Transformers usando o mesmo banheiro da sua filha na escola, e ai de você se achar isso ruim. Cultura agora é o terrorista Marighella ser negro, mesmo todos sabendo que ele não era negro. Cultura é o carnaval do Rio de Janeiro que é usado como fonte de turismo sexual, e ai de você se criticar. Cultura é a propaganda que o Estado faz, é o funk que está alinhado com o narcotráfico que financia vários partidos. É importante que a droga continue sendo proibida, pois isso alimenta o crime organizado, a máfia, os partidos. Cultura é a alienação que o papai Estado quer proporcionar, te dizendo o que é ou não é verdade. Que o capitalismo, o comércio, é maligno, que o empregado é um coitadinho, e que o empregador é um opressor malvadão, e que o Estado é o real gerador dos empregos, que o Estado é quem garante sua liberdade, pois liberdade é escravidão, e ódio é mais amor, por favor, e o amor finalmente venceu.
Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Rhodes, revisado por Baby Yoda e narrado por Peter Turgunia. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!